Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7, vamos ler aqui para a nossa edificação. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Temei a Deus e dai-lhe glória, é o que diz aqui a palavra no verso 7. Porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Muito bem, e vamos prestar atenção no que a palavra está nos mostrando para que a gente possa tirar aqui as lições que o Senhor quer que a gente tenha nesse momento, né? E isso traz várias aplicações para as nossas vidas. Vamos entrar um pouco nessa seara, verificar aqui aquilo que o Senhor está querendo nos mostrar. Então, o contexto aqui da palavra começa a nos fazer ver coisas que estarão acontecendo no tempo da grande tribulação. Quando nós olhamos para o capítulo 15 do Apocalipse, que vem logo em seguida, né? Então a palavra está mostrando um outro grande sinal no céu. Um outro porque já teve o sinal do Apocalipse 12, que nós lemos um pouco antes, né? E agora no capítulo 15, a palavra está mostrando outro grande e admirável sinal no céu. E que sinal é esse? É a presença de 7 anjos com as 7 taças das últimas pragas. E é interessante a gente observar aqui aquilo que tem a ver exatamente com o texto que nós lemos agora há pouco. Texto em que do céu vem a ordem para que na terra seja observado quem é Deus e seja dado a ele o temor que a ele é devido. Né? Então, quando vemos aqui os 7 anjos com as 7 taças das últimas pragas, se nós formos olhar aqui no capítulo 16, então vem a ordem do templo de Deus para que cada anjo derrame a sua taça sobre a terra, executando ali os últimos juízos, como diz aqui no texto, quando seria então consumada a ira de Deus. E isso está para acontecer muito breve. Pelos sinais que temos, nós sabemos que estamos dentro do tempo do Apocalipse, então sabemos que isso também, que está aqui no capítulo 16, se cumprirá em pouco tempo. E o que a gente observa, cada anjo derrama então a sua taça sobre a terra, e a palavra fala aqui um pouco sobre o que acontece, né? Então foi o primeiro anjo, derramou a sua salva sobre a terra, fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoraram a sua imagem. O segundo anjo derramou a sua salva no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E vai fazendo aqui a descrição, né? Mas a gente observa aqui no verso 9, quando o quarto anjo derramou a sua taça, né? No verso 8 diz que ele derramou a sua taça sobre o sol.
e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Então grandes calores vieram sobre os homens. Aí o verso 9 fala aqui: e os homens que foram abrasados com grandes calores blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Aí fala depois sobre o quinto anjo que derramou a sua taça sobre o trono da besta, porque naquele tempo a besta estará reinando sobre a terra, normalmente, né? Conforme profetizado. E diz aqui no verso 10 que o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. E o verso 11, e por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. E também lá no final do capítulo, no verso 21, quando aí já está tratando aqui da sétima taça, quando fala do grande terremoto, etc. Então fala também que os homens blasfemaram do Deus do céu, que tem poder sobre estas pragas. E é exatamente o contrário daquilo que nós lemos no capítulo 14, quando fala: temei a Deus e dai-lhe glória. Então, pessoas que não temem a Deus e por isso estão passando por esses juízos, né? Pessoas que não dão glória a Deus, que não reconhecem que precisam temer a Deus. Então, por isso, tem vindo e virão esses grandes juízos sobre a terra. E a gente observa o caráter das pessoas, né? Alguém vai dizer: não, mas isso aí vai ser quando isso acontecer. Não. Muitos desses que estarão naquele dia blasfemando de Deus, hoje estão vivos e estão por aí, simplesmente ignorando aquilo que está acontecendo. Que a gente observa é impressionante, né? A quantidade de juízos que já estão acontecendo hoje sobre a terra, embora não sejam na intensidade e na extensão daquilo que está sendo mostrado nesse texto que nós lemos, mas estão acontecendo. E estão acontecendo não apenas no Brasil, mas em todo o mundo, em toda a face da terra, em todos os lugares. Deus está permitindo que muita coisa esteja acontecendo, e a gente observa que esses juízos, eles não são tão intensos quanto aqueles que estão descritos aqui no capítulo 16 do Apocalipse. Ainda está longe disso, né? Mas os juízos estão aí. Grandes chuvas, terríveis chuvaradas, tornados, furacões, nevascas, todo tipo de coisas acontecendo. E o que a gente vê? A gente vê é que, na maioria dos casos, tem havido poucas mortes, mas tem havido grandes prejuízos materiais, por enquanto, e apenas grandes prejuízos materiais, mas que também, até mesmo, a intensidade desses prejuízos tem se agravado ao longo dos anos, e o que a gente vê é que, na maioria das vezes, as pessoas não estão olhando para Deus, não estão dando glória a Deus, a não ser um pequeno número de pessoas. Pequeno número de pessoas que têm reconhecido que realmente é tempo de juízo por causa dos pecados das pessoas que têm se acumulado até ao céu, pessoas que têm desafiado a Deus com seus pecados, que não temem a Deus, que não procuram dar glória a Deus nas suas vidas, antes, pelo contrário, que têm interesse apenas em fazer aquilo que dá na sua cabeça e viver todo tipo de coisas que acham que é aquilo que tem que viver. E desafiam a Deus e duvidam das suas palavras e não reconhecem que Deus tem
tem realmente razão em trazer todos os juízos que tem trazido sobre a terra, e com isso a coisa vai só piorando até chegar nesse tempo, quando esses grandes e terríveis juízos estarão acontecendo aqui no caso do capítulo 16 do Apocalipse, já no tempo final da grande tribulação, né? quando o sétimo anjo derrama sua taça sobre o ar, como diz aqui no texto do capítulo 16, então a palavra diz que está feito, que está concluído, e então acontece tudo aquilo que está dito aqui na profecia. E nós sabemos que vai acontecer, né? E a palavra mostra que os homens, mesmo diante das terríveis pragas aqui, blasfemaram de Deus. Em vez de dar glória a Deus, em vez de temer a Deus, blasfemaram de Deus, achando que Deus tinha que reter as pragas e não deixar isso acontecer. Não, mas é preciso que as pessoas deem glória a Deus. Hoje eu digo que algumas poucas pessoas têm dado glória a Deus, que são aqueles que têm se arrependido e têm se convertido ao Senhor e têm reconhecido a Jesus como o Senhor das suas vidas, né? Por que são poucas pessoas? Porque a maioria não está fazendo isso. Mesmo diante da oportunidade, mesmo diante da pregação, mesmo diante de tudo aquilo que nós temos procurado levar, a Igreja do Senhor tem andado em toda a terra, em todas as nações, mesmo nos lugares mais difíceis e mais fechados ao Evangelho, mesmo lá, Deus tem enviado os seus servos que têm pregado, que têm falado, que têm insistido, que têm contrabandeado a palavra onde não é permitido. Mesmo nesses lugares a palavra tem sido pregada. E as pessoas, na sua maioria, não estão dando ouvidos, não estão se importando, mas aqui, nesse capítulo 16, blasfemaram de Deus. E blasfemaram quando? Quando as pragas tocaram nos seus corpos. Né? A última praga, então, mostra grande saraiva caindo dos céus e as pessoas sendo atingidas na terra, blasfemaram do Deus do céu. Nas outras pragas que nós mencionamos, no versículo 9 e também no versículo 11 do capítulo 16, né? Então são situações em que as pessoas sentiram na pele e em vez de dar glória a Deus, fizeram foi blasfemar. E qual é a aplicação pessoal para nós? É que nós devemos temer a Deus. Se você que ouve essa palavra não está servindo ao Senhor, arrependa-se dos seus pecados e sirva ao Senhor e ande na presença do Senhor Todo-Poderoso. A Ele seja dada toda a glória, porque Ele é digno. Nós somos pecadores e se aproveitamos hoje a oportunidade, ainda está aberta a oportunidade. Nós podemos e devemos tomar lugar na presença do Senhor, reconhecer que Ele é digno, reconhecer que Ele tem realmente a autoridade para trazer todos os juízos sobre a terra. E Ele tem sido ainda muito misericordioso, porque não tem trazido o juízo na intensidade que já poderia ter trazido, tendo em vista os grandes pecados que tem havido em toda a terra. Todos os dias a gente vê toda a sorte de pecado que está sendo mostrado, toda a sorte de problemas que as pessoas têm arranjado, pelo simples fato de que não temem a Deus, de que não procuram servir ao Senhor. E mesmo dentro da igreja, dentro das igrejas, instituições que estão sobre a terra, muitas pessoas que se dizem servos de Deus, que se dizem cristãos, eles estão praticando o mal, estão
ignorando aquilo que Deus tem requerido para as suas vidas, já que são igreja, então precisam ser santos, então precisam dar glória a Deus, reconhecer as palavras que Deus tem nos feito ver e tem nos feito praticar. Mesmo dentro das igrejas, as pessoas não estão fazendo aquilo que é a vontade do Senhor. E depois, muitas vezes, ficam reclamando, dizendo que Deus não fez aquilo que deveria, ou dizendo que Deus não atendeu às suas orações. Quantas vezes nós temos, até sem perceber, feito isso? Mas é preciso que também nós que estamos na igreja, nós tenhamos temor de Deus em nossos corações, que estejamos verdadeiramente confessando os nossos pecados, porque a palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados, né? E Ele vai nos abençoar e vai nos trazer então para uma posição agradável diante de Deus, e que nós não temos que necessariamente ser felizes nesta vida, mas temos que temer a Deus e dar-lhe glória, porque daqui a pouco Jesus vem, e quando vier, Ele vai levar para junto de si a igreja que estiver preparada, a igreja que estiver preparada naquele dia. Então, que você também esteja dando glória a Deus, que você tema ao Senhor, reconheça que Ele é digno e obedeça à sua palavra. É a única forma de nós estarmos do lado certo quando o Senhor vier. E podemos ver também, pelo que a palavra tem mostrado e que já tem se cumprido, que aquilo que falta se cumprir vai se cumprir em breve. Então, que nós estejamos preparados, que nós estejamos atentos à voz do Senhor. Você que ouve essa palavra, prepare-se, dê glória a Deus, tema ao Senhor, obedeça à sua palavra. E Ele é fiel e vai reconhecer todos aqueles que de verdade estão procurando obedecer a sua palavra e andar na sua presença. Então, tema a Deus, obedeça à sua palavra, viva na sua presença, e Ele vai reconhecer a sua vida também naquele dia. Que Deus nos abençoe.